Estamos de volta com o Horizonte Debate e hoje discutimos sobre o cenário assustador que a ciência vive atualmente no Brasil. Caio, Paulo, Antônio, na época do mestrado, meu orientador, professor João Leite Ferreira Neto, João, um abraço, saudade. Tem tempo que a gente não conversa, João, vou descrever. Havia a minha presença como pesquisador de mestrado e duas meninas, a Natália e a Cíntia, lembro o nome delas, da graduação. Era um projeto da FAPEMIG, eu pesquisava grupos de apoio a dependentes químicos. E as meninas pesquisavam um método, um processo de interação dos médicos e dos pacientes, sob a égide de um filósofo também muito caro para o direito, que é Michel Foucault. O João Leite Ferreira Neto é o maior especialista em língua portuguesa de Foucault na psicologia. O João, meu colega. Exatamente, seu colega, professor. Então, a gente estudava esse processo. As duas alunas, elas eram da FAPEMIG. Como que esse processo, professor, funciona? Professor Paulo, explique para o telespectador da TV Horizonte o que o João precisou de fazer para poder conseguir que as duas alunas ficassem um ano recebendo, telespectador da TV Horizonte, menos de um salário mínimo na época para poder fazê-lo. Porque às vezes as pessoas estão achando assim, dá dinheiro demais esse trem. É uma boa pergunta. A pergunta é sobre um programa que a gente chama de iniciação científica. Esse programa, ele tem a virtude de atrair os talentos desde cedo e mostrar a oportunidade, estimular o jovem para seguir a carreira científica. E mesmo que não siga a carreira científica, ele vai ser um profissional mais competente, acostumado a lidar com evidências. Um profissional realmente que vai fazer um trabalho baseado em evidências. Infelizmente, esse programa na FAPEMIG está suspenso, mas é temporariamente. A gente está... nós conseguimos uma sinalização do governo que a gente vai ter um recurso um pouco maior, então a gente deve reativar ainda esse ano, provavelmente no segundo semestre. Já fica aí até uma antecipação, né, que a gente deve lançar em breve uma chamada pública para recuperar esse programa, não na dimensão, nós não vamos ter fôlego para manter na dimensão que a gente tinha no passado. Mas vai ser expressivo. O telespectador pode estar se perguntando qual o valor da bolsa. É a fortuna de R$400 por mês. Isso dá para pagar o ônibus, provavelmente. Exatamente, um lanche para o sujeito. As meninas, elas iam ao posto de saúde. E que viabiliza. Mas ele tem um valor simbólico muito importante, porque a pessoa já se sente como parte do sistema de ciência e tecnologia. E passa a ficar interessado em se aperfeiçoar. Então, é um programa extremamente valioso. A comparação que eu faço para as pessoas é mais ou menos igual um time de futebol sem a categoria de base. Agora, professor Paulo, o Estado não é obrigado a repassar um percentual da sua receita para a FAPEMIG, para a pesquisa? O que aconteceu? Constitucionalmente, ele é obrigado a passar um percentual orçamentário. É um pouco difícil até de explicar. O orçamento é uma espécie de promessa que eu vou dar o dinheiro. Mas o dinheiro mesmo, efetivamente, está muito abaixo do que seria a obrigação do Estado. É claro que o Estado tem uma crise econômica inegável. A gente tem procurado mostrar para as autoridades do Estado que ciência... A gente não tem que pensar o seguinte, vamos resolver a crise e aí vamos cuidar de ciência e tecnologia. Não, ciência e tecnologia é um mecanismo para sair de crise. E não sou eu que estou falando, os países que fizeram isso, países que enfrentaram crises muito graves, fizeram esse tipo de investimento e saíram. Quer dizer, um que eu gosto de citar muito é a Coreia. Isso. Vencedora do Oscar semana passada. Ainda teve isso. Não o Oscar de filme estrangeiro, de melhor filme. De melhor filme. E de melhor diretor. Primeira vez um filme não em língua inglesa. Exatamente. Com legendas. A Coreia, em 98, as pessoas mais antigas devem se lembrar... Estava no mesmo... foi chamada crise dos tigres asiáticos. A Coreia esteve à beira da moratória, significa o seguinte, não ia conseguir pagar as suas dívidas. Ou seja, ia quebrar. Fez lá alguns ajustes, mas não cortou
Pelo contrário, aumentou o investimento em ciência e tecnologia. E hoje a Coreia é a Coreia que a gente conhece. Quer dizer, eu duvido que alguém não tenha tido ou tenha um celular coreano, uma televisão de tela plana, um carro coreano. Também, ou o sonho de um carro coreano, porque está bem acima dos demais. Né? Isso foi construído nos últimos 20 anos, por investimento em ciência e tecnologia. Então, a ciência e tecnologia é um mecanismo para sair da crise. Agora, eu devo dizer também, até por uma questão de correção, que o governo, agora eu estou falando do governo do Estado, ele tem ouvido isso e está se mostrando sensível a esse tipo de argumentação. E eu acho que é um avanço muito positivo. Eu acho que a gente está construindo mecanismos para usar realmente um novo desenvolvimento baseado em ciência e tecnologia. Porque o Estado... Por que a gente está na crise do Estado? Porque a gente praticamente exporta coisas sem valor agregado. O minério a gente tira da terra, basicamente coloca no trem e manda embora. O buraco fica. E o buraco fica. Mesmo a agricultura, que, como eu falei... E precisamos de comprar essa chapa de metal cara depois, com o buraco. A tecnologia, tem tecnologia, mas é uma tecnologia, quer dizer, praticamente a gente está exportando os grãos. E depois compra de novo o café até processado. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que agregar valor aos nossos Senhor produtos. Antônio, qual que é a importância desse aluno? Que pena que a iniciação científica não está acontecendo, o bolsista. Qual que é a importância para esse menino que está agora? Eu havia chamado a atenção para o menino do primeiro período, mas eu vou colocar agora o menino do terceiro período da faculdade, que está ali querendo fazer mestrado, ele já viu que pesquisar é legal. Qual que é a importância dessas iniciativas de iniciação científica? São fundamentais, porque, por exemplo, o aluno, eu já tive muitos bolsistas de terceiro, quarto período, sexto período, porque quando acaba lá o oitavo, o décimo, eles podem entrar no mestrado direto, inclusive, né? Esse aluno, ele vai aprender a ser acadêmico, a ser um pesquisador. Então, quando ele chega para o mestrado, ele já está muito à frente do outro que vai entrar no mestrado direto, né? Ele já fez pesquisa, ele está num grupo, ele está vendo como que faz, ajuda a fazer partes da etapa de pesquisa, que é coletar um dado, tabular um dado. De repente, ele começa a escrever um pouco também, a criar alguma coisa, se ele for, né? Então, mais capaz, assim. E ele vai aprendendo com os outros alunos também, com os mestrandos, doutorandos, né? E o importante do grupo de pesquisa é que ninguém faz pesquisa sozinho. Você está lá, faz o grupo. Por que é importante a permanência do grupo? Porque você vai aprofundando naquele tema, você vai descobrindo coisas. Então, um pessoal descobre um pedacinho aqui, outro descobre um pedacinho. Porque pesquisa, como ele disse, é cara, longa, leva tempo, né? Aí você vai juntando, complementando esses pedaços para dar o pulo na pesquisa. E sempre puxando para frente. Fala, olha, nós chegamos até aqui. O que está faltando para frente? Não vamos, o que está para trás já fez, está registrado, está aqui. Como é que nós vamos juntar esse grupo? Então, um aprende com o outro, um complementa com o outro. Então, você vai formando o cientista desde novo. A Natália, longe de mim de ter sido, né? Mas a Natália, que era bolsista da graduação naquela época, quando eu estava no mestrado, a Natália veio a se tornar mestre também a partir disso. O processo dela de iniciação científica, inclusive, a capacitou mais na hora da competição para o mestrado. Jairo, no direito, é nítida a diferença entre um aluno que participa de grupo de iniciação científica e grupos que não participam. Lá na UDONED eu estou orientando esse semestre sobre cortes internacionais. Então, o aluno, aquele que participa da iniciação científica, ele se vincula mais com o curso. O nível de argumentação nas questões abertas é muito superior, né? Ele tem essa facilidade, como o professor disse, né, do ingresso, né, no programa de pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas, mais do que isso, no direito, aqueles que são cientistas ocupam os grandes cargos do país. São os melhores ministros, são os melhores juízes, são os melhores promotores, são os melhores defensores públicos, são os melhores oficiais militares, todos aqueles que já têm uma vinculação maior com a ciência. Justamente por isso, porque ele passa a enxergar a ciência com menos certezas. Ele coloca todo o dogma, no momento da aplicação, em choque. Né? E, ao fazer isso, ele consegue pegar um nível de raciocínio muito melhor. Ele considera mais as posições dissonantes
no momento de tomar uma decisão por um argumento X em detrimento do argumento Y. Então, ele é mais aberto. Aquele cidadão, eu não estou nem falando do pesquisador, porque aí fica muito pior mesmo, mas aquele cidadão que é obtuso no pensamento, que não se questiona, que não coloca aquilo que ele pensa à prova, ele se torna, afinal de contas, um eleitor pior, um pai pior, um funcionário pior? Não tenha dúvida, Jair. E é interessante perceber que a noção de certeza, até nas áreas duras, né, ela passa por transformações. Teve uma experiência no CERN, o grande colisor de Hadrons, aquele laboratório europeu magnífico, que em vários experimentos, testando talvez a maior certeza da física, que é a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, em 2 ou 3 experimentos ocorreu uma pequena variação da constante maior do universo. No final das contas, descobriram que era um cabo mal conectado. Mas até achar a razão da variação no experimento, até a constante universal foi colocada. Então, se os físicos, né, podem eventualmente duvidar, né, da constante que é a velocidade da luz, né, quem dirá nós, né, administradores, juristas, psicólogos. Né? Que textura massa que a gente fez. Tem um teórico que gosto muito, que é o Malcolm Gladwell, que ele vai dizer que o sucesso é determinante a partir de treino, de teste. O Malcolm Gladwell vai dizer que 10 mil horas são determinantes para qualquer tipo de sucesso que você quiser ter. Vamos para um breve intervalo e a gente continua com esse debate. Fique com a gente, até daqui a pouco.